Sejam todos muito bem-vindos a mais uma produção dos Estúdios FOA. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Ferrão e hoje está sendo um dia muito especial para mim porque eu estou recebendo pessoas maravilhosas e falar sobre assuntos super importantes e super sérios. Mas antes de tudo, eu quero que eles se apresentem para vocês poderem saber com quem nós iremos falar. Sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria que vocês fizessem a apresentação de vocês. Muito boa tarde. Gratidão pela oportunidade, Ferrão. Sou o pai Denilson D'Angeles, sacerdote Umbanda do Instituto Céu Estrela Guia, localizado na cidade de São Paulo. Eu sou monge Ryozan, monge zen budista, represento a comunidade zen budista Zen do Brasil. Estou muito relacionado com o diálogo interreligioso e com saúde e espiritualidade. Na área de diálogo interreligioso, eu faço parte do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz, ligado à Secretaria de Cidadania de São Paulo, e à Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz e Direitos Humanos. Vocês estão vendo que eu não falei nenhuma mentira quando eu disse que seriam pessoas muito especiais para mim. E qual será o tema do nosso programa? A gente vai falar sobre intolerância religiosa e insegurança alimentar. Para quem não conhece, o pai Denison, ele tem o Instituto Ciel, que faz um trabalho muito legal em São Paulo com moradores em situação de rua. De que tipo? Fornecendo alimento a eles. Mas antes, a gente vai falar sobre um tema que é super importante, acredito que para todo mundo e também para as pessoas que talvez tenham assim um certo, será que é mesmo? Sobre a famosa intolerância religiosa. A gente sabe que a gente vive numa sociedade praticamente católica e agora um pouco evangélica, e acaba que as outras religiões são deixadas um pouco de lado e até mesmo sendo agredidas de diversas formas possíveis. Mas quem sou eu para poder falar alguma coisa desse tipo? A gente tem o pai Denison e a gente tem o monge para poder falar um pouco mais e até com mais propriedade do que eu. Pai, quando a gente fala sobre intolerância, o que a gente pode de fato falar que é uma intolerância religiosa? É cercear a liberdade do outro. É querer escolher o que o outro vai fazer ou não. Este é um fato que ele vem nos acompanhando ao longo da história. O primeiro caso de intolerância religiosa no Brasil foi lá na época do suposto descobrimento do Brasil, através de um cacheiro viajante que foi celebrar um ato fúnebre. E ali ele teve a sua liberdade tolhida, ou seja, ele foi preso. Ele era negro e ele era de religião de matriz africana. E daquele momento histórico em diante, tudo isso que nós vivemos nos dias de hoje, né, desta incursão cada vez maior, principalmente, né, através de políticas públicas. Como assim? O que você está dizendo, pai? Eu estou dizendo o seguinte, que a intolerância religiosa, hoje em dia, ela está institucionalizada nos órgãos públicos. Desde as varas de infância, né, de guardas municipais, polícias, aonde nós temos que tomar cuidado para nós exercermos a nossa religiosidade. Uhum. Imagine só você ter afinidade, você escolher um caminho e não poder colocar uma guia, uma roupa branca, né? Isso assusta bastante a gente, né? A gente vê casos em que os terreiros eles são invadidos, são depredados, são queimados. Tivemos o caso recente da mãe Bernadette, que foi morta de maneira covarde, né, por conta de intolerância religiosa. E isso é algo que é um trabalho contínuo, né, que precisa se ter cada vez mais políticas públicas para que a gente possa, de fato, sermos felizes, buscarmos a nossa felicidade, a nossa essência. E monge, de que forma a gente pode trabalhar essa consciência de não de intolerância, mas de como não praticar a intolerância? O uso da palavra consciência é fenomenal. Por quê? O que vai resolver isso não é um diálogo racional de você conseguir convencer a pessoa a não ter preconceito ou discriminação. Não é um argumento racional isso. Isso só vai acontecer quando houver a transformação da consciência daquela pessoa. E qual a grande questão que está relacionada a essa transformação de consciência?
é a maneira com a qual nós vemos o mundo, a partir do nosso ponto de vista. Então, toda forma de preconceito, de discriminação, de racismo, de feminicídio, está relacionado a quê? A conceitos falsos que eu tenho da realidade, que uma pessoa possa ter da realidade. Para ter uma transformação de consciência, eu preciso abrir mão dos nossos conceitos e ver a realidade como ela é. O budismo, ele diz que a principal questão que está envolvida nisso, que nos impede, é a ignorância. Mas no sentido budista, a ignorância não significa falta de conhecimento, mas não ver a realidade assim como ela é. Eu projeto os conceitos que eu tenho da realidade sobre os demais. E aí isso me obriga a ter desrespeito com o outro, achar que, por exemplo, se uma pessoa faz algo errado, aquele erro está relacionado à pessoa e não ao conceito que ela tenha da realidade. Então, por exemplo, no cristianismo isso é muito falado, né? Eu tenho que odiar o pecado e não o pecador, porque eu tenho que enxergar a dignidade da pessoa humana, de todos os seres humanos e de todos os seres também, de tudo que existe, na verdade, Uhum, né? Quando eu faço um conceito sobre a realidade, por definição, o conceito não é o fato, mas é o meu ponto de vista, a minha descrição do fato. Como que eu vou utilizar? Como é que eu vou chegar nessa transformação de consciência? Inúmeras formas. Através de um caminho religioso, através de um caminho consciencial, através da meditação, da reflexão. Como que eu vou enxergar essa dignidade de tudo que existe? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela tem um artigo que diz assim: todos nós temos liberdade de pensamento, consciência, e de religião e de mudar de religião. De onde vem essa nossa liberdade? O que é que dá para o ser humano essa dignidade disso? uhum, É o fato de que toda a interconexão de tudo que existe aponta para isso que o que nós somos, já é o que nós queremos nos tornar. Essa interconexão de tudo aponta para a unidade de todo o universo, de tudo que existe. Se tudo é interconectado, o meu direito e o direito do outro têm que acontecer ao mesmo tempo. uhum. Então, enxergar o assim como é fundamental para essa transformação de consciência e para terminar com o preconceito sem nenhum esforço. É só ver a realidade como ela é. Como eu trato um cachorro, um gato, como que eu trato uma pessoa de outra etnia, que nós não temos raças diferentes, Uhum. né? Então está tudo relacionado a essa falta, a essa ignorância, de ignorar o que é a realidade mesmo, né? A gente pode dizer que é um olhar para o outro como a gente queria que olhassem para a gente. É uma questão de amor. Eu falo do amor porque a minha esposa ela é um bandista. E eu tenho aprendido muito com ela vários ensinamentos. E um que ela fala que eu acho muito legal é a questão da caridade. Se as pessoas começarem a se olhar ou olhar o próximo com um olhar de caridade, que, poxa, acredito que eu gostaria que fizessem isso comigo. Vocês pensam que isso mudaria essa visão da questão da intolerância? Olhariam a religião não como instituição, mas como todas vão levar para um único fim, que é o amor, é falar sobre caridade? Eu acredito que Acho o que a amor pergunta foi um pouco. é o amor, ele é uma base de sustentabilidade, de sustentação do humano. Ele é o sentimento mais puro e mais nobre que nós temos. Uhum, A religião é uma forma de nós nos burilarmos, eu acredito. Nestes 42 anos de caminhada, o que eu aprendo diariamente com aquele que muitas vezes está passando mais necessidade do que eu naquele momento, é me colocar justamente numa posição de defesa, porque se fosse eu que estivesse ali, e se fosse comigo que estivesse acontecendo isso, como eu gostaria de ser tratado? uhum, Então eu entendo que o amor, ele através das religiões, faz com que nós
Usemos a nossa consciência para evolução, Uhum. para união e não para afastamento, e não para divisão. Tenho certeza absoluta que todos os líderes, entre eles, Jesus não queria a desunião. Sim. Ele pregou sempre o amor. Uhum. A maior rebeldia dele era justamente para amar e não para dividir. Uhum.